Uma boa noite na paz do Senhor. A todos que nos ouvem e que chegar esta palavra aos ouvidos, sejam uma vez mais edificados, alcançados, consolados, movidos pela esperança e o poder da palavra de Deus aos nossos corações. E venho então, através dessa, trazer aos seus ouvidos uma palavra que tem o Senhor colocado ao nosso coração, para que, como já disse, sejamos edificados, consolados, confortados e exortados pela palavra de Deus, pois a este honra, glória, louvor e adoração. Então, irmãos, diante a presença de Deus, que estejamos revestindo-nos de toda a armadura da palavra, da bondade, do amor de Deus que há sobre as nossas vidas. Que estejamos verdadeiramente consolados por esta palavra. Hoje eu quero vos trazer da parte de Deus esta palavra que encontra-se no livro de Neemias, capítulo de número 2, versículo de número 18, onde vai dizer-nos desta forma: Então lhes declarei como a mão do meu Deus me fora favorável, como também as palavras do rei, que ele me tinha dito. Então disseram: levantemo-nos e edifiquemos. E esforçaram as suas mãos para o bem. Glória a Deus por esta palavra. Louvado seja o nosso Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. No contexto desta história, bem conhecida, mas tão atual para os dias em que vivemos, e buscar o conhecimento acerca da palavra, buscar diante do Senhor a sua graça, a sua misericórdia, e ser, como já disse, consolados, fortalecidos e edificados por esta palavra, buscando diante a presença de Deus Pai o seu poderio, a sua graça, a sua majestade. Então, que sejamos uma vez mais alimentados pela palavra de Deus, porque a palavra nos ensina que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, nos alimentemos esta noite, para a honra e glória do Senhor Jesus, onde estejamos verdadeiramente exaltando, bendizendo e glorificando a este Deus, que é merecedor da honra, da glória e do louvor. Esse texto, iniciado-se no capítulo 1 do livro de Neemias, conta a história de Jerusalém, que estava em grande opróbrio, que estava em grande calamidade, em dificuldade, aonde os inimigos se levantaram, derrubaram as suas muralhas, queimaram as suas portas a fogo. E a Bíblia diz que agora um homem por nome de Neemias, que está dentro da fortaleza em Susã, distante de Jerusalém. Este então vai questionar, porque um dos irmãos, por nome Anani, veio das peregrinações daquele lado e questiona, faz as perguntas acerca daqueles que restaram em Jerusalém, de que forma, em que situação estão vivendo. As notícias não foram boas, porque diz-nos a história que aqueles que lá restaram estavam em dificuldade, em miséria, em calamidade, a ponto de passarem as suas necessidades e dificuldades. A Bíblia nos conta então que os seus muros fendidos, as suas portas queimadas a fogo. Visto, irmão, que trazendo uma interpretação acerca desta condição, nestes tempos as cidades eram fortificadas por suas muralhas, e as suas cidades eram com os seus portais ou as suas grandes portas dentro da cidade. Por isso que quando você faz uma análise no contexto da história de Neemias, vê que este Neemias pede ao próprio rei, dizendo: dê-me cartas para que possa eu passar pelas outras cidades, há autorizações. Então as cidades eram fortificadas, cercadas por muros e por suas grandes portas. Visto que faz-nos entender, muralha diz-nos proteção, portas querem dizer justiça,
pois, segundo historiadores, a justiça era feita às portas da cidade. Em uma cidade agora que está vivendo sem justiça, uma cidade agora que está vivendo sem proteção, aonde todos entram e saem da maneira que querem e fazem o que querem. Então, dentro da história, Neemias está questionando, perguntando acerca daqueles que lá estão. Como disse, Neemias vivia dentro de um castelo, era o copeiro do rei. É bem verdade que ele tinha que comer e beber antes de um rei, mas um copeiro era uma pessoa de confiança, então teria ali as suas regalias, as suas mordomias, teria o sustento dentro de um castelo ao lado do rei. Mas o que acontece? Ele se preocupa e ele turba o coração. Após ouvir a palavra de Anani, as suas palavras tocarem o sentimento e o coração, a Bíblia nos diz que ele se dispõe agora a estar em oração, em jejum, em choros e prantos diante a presença de Deus. E quando lemos a Bíblia diz que ele vai entrar em oração no mês de Quisleu. E trazendo para o nosso calendário, isto vai dar entre aproximadamente meados de março a abril. Ele vai dar entre meados de novembro a dezembro. E a Bíblia nos diz agora aqui no capítulo 2 que ele vai se apresentar diante do rei no mês de Quisleu. Isso trazido então para o calendário, março, abril aproximadamente, em que ele bebe do copo e vai servir o rei. E o rei olha o seu semblante e diz: por que está triste? Por que está descaído o teu rosto? Nunca antes te apresentaste diante de mim desta forma. A Bíblia diz que Neemias fecha os olhos e naquele instante ele ora a Deus, pedindo uma palavra, uma autorização para que a palavra chegasse ao seu ouvido. E aonde então o que acontece? Ele vai declarar que a cidade de seus pais, onde estão os sepulcros de seus pais, estão elas com os muros fendidos, com as portas queimadas a fogo, e os que lá estão em grande opróbrio. Louvado seja o nome do Senhor. Então a Bíblia diz que ele vai pedir ao rei agora. Primeiramente ele adentrou a presença de Deus em suas súplicas, em suas orações, em seus sacrifícios, para que Deus o autorizasse. E depois então diante do rei, pois sendo ele o rei tinha direito sobre a vida de Neemias. Mas ele então declara, após a liberação de Deus e do rei, pedindo que o rei liberasse do seu cargo, para que fosse ele então para esta obra, para este encargo de estar reedificando as muralhas de Jerusalém, estar colocando as portas em seus lugares. Mas dentro desta rápida introdução, em que trago ao seu ouvido diante o capítulo 1, o capítulo de número 2, a Bíblia nos diz que a mão de Deus, ao versículo a qual fizemos menção, do número 18, estava então sobre ele, e que o rei havia lhe dado autorizações para estar realizando esta obra. Então, como disse, trazendo para os dias atuais esta palavra, para as nossas vidas, para situações em que estamos enfrentando e vivendo nestes dias, não desanimarmos, não pararmos, não olharmos para a condição e a situação, mas sim verdadeiramente buscar a presença de Deus, buscar a segurança primeiramente em Deus, porque sem Deus, o próprio Jesus diz, sem mim nada podeis fazer. Então, se não for a mão do Senhor que estiver sobre as nossas vidas, de nada adiantará lutarmos, remarmos. Lembro-me agora, dentro da palavra de Deus, quando Jesus diz aos seus discípulos: entrem no barco e atravessem para o outro lado. A Bíblia diz que Jesus, estando também dentro do barco, por estar cansado e afadigado, Jesus adormece dentro do barco. E a Bíblia nos diz também que levanta agora um forte vento. As ondas começam a bater e a fustigar o barco, estão a ponto de ir a pique, de ir a fundo, de afundar. A Bíblia nos diz que eles remaram, que eles tentavam, que eles lutavam chegar a outra margem.
mas não conseguiam. Quanto mais remavam, quanto mais lutavam, mais o vento aumentava. Até o momento em que eles decidem despertar o Mestre, dizendo: Mestre, não te importa que pereçamos? A Bíblia nos diz que o Senhor Jesus se levanta, repreende o vento, acalma-se o mar, vira os seus discípulos e diz: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? O que quero vos trazer dentro desta palavra? A situação pode ser adversa, a situação pode ser dificílima, parece ser não haver saída, mas eu digo a você esta noite, dentro desta palavra, busque a presença do Senhor, porque é nela que encontraremos a segurança, é nela que encontraremos a saída, ali que a porta se abrirá, e esta porta é Jesus. Sem Jesus nada podemos fazer. Os discípulos remaram, eles lutaram, eles pelejaram, mas nada puderam com a força do próprio braço. Nós, com a nossa pequena força, não podemos ir muito além. Mas se Jesus for a pedra angular, que estejamos alicerçados. Mas se Jesus for o alicerce, nada poderá nos derrubar. Ainda que se levante ventos, ainda que se levante tempestades, ou como aqui na história de Neemias, Sambalate, Tobias, Gésem, não importa, se estamos em Jesus, o inimigo não vai nos parar. Por isso lhes trago esta palavra esta noite, para que você se coloque verdadeiramente na presença de Deus, para que você busque Ele de todo o seu coração, para que se entregue, para que se coloque e confie que o Senhor tudo pode, tudo faz, tudo conhece. E se Ele é a segurança, não há problema que vai nos fazer decair, parar, prostrar. A única situação, o momento em que devemos nos prostrar é diante de Jesus. Quando entrarmos no nosso quarto, dobrar os joelhos, fechar a porta e ali clamar a Deus. E o nosso Pai que vem em secreto nos recompensará. Então, irmãos, eu venho nesta palavra. Neemias primeiramente buscou a Deus, após ouvir os relatos, e diante de Deus, em jejuns, em orações, em seus sacrifícios, Deus lhe respondeu, lhe concedeu. Então, irmãos, nesta noite, venhamos estar na mesma pegada de Neemias, na presença de Deus, buscando sim uma saída, uma solução, em oração, em jejum, em sacrifício, em renúncia própria. Como disse, Neemias não precisava, porque estava dentro de um castelo, servia o rei, vivia com as suas mordomias e regalias, não ferindo o texto, mas trazendo aqui um entendimento simples desta palavra, para que isso toque a sua vida e você entenda. Você não é um desprezado, um deixado de lado, um que alguém está olhando dizendo você não pode, você não chega, mas eu quero te dizer, busque a Deus de todo o seu coração, pois Ele é a segurança, Ele é a saída, e Ele vai te dar uma resposta, uma porta há de se abrir e trazer a solução. E assim como nos discípulos que clamaram a Jesus, que despertaram a Jesus em seu favor, e Jesus se levantou em favor deles. Poderia eu dizer esta noite para você, a mulher do fluxo de sangue, que já há 12 anos sofria com esta hemorragia, imagina a fragilidade, a condição e a situação em que esta mulher estava vivendo. E segundo a tradição judaica, não podia estar em meio à sociedade por conta do seu fluxo. Mas ela enfrentou e ela colocou o desejo no coração, dizendo: se eu tão somente tocar na orla das suas vestiduras, eu sararei. E ela enfrenta a multidão, a dificuldade, porque vemos que aonde Jesus está, a multidão o acompanhava, e ela coloca o desejo: se eu somente o tocar. O que quero dizer nestas palavras? Busque a Deus, que Ele vai te dar resposta. Clame ao Senhor, porque Ele vai alcançar a sua vida.
Ele vai mudar esta condição. Como disse, a situação aqui era adversa, era contrária, era de calamidade, de dores, de sofrimentos. Mas quando Jesus entra na causa, ela não permanece da mesma forma. Ela muda. Oh, glória a Jesus! Então lhe trago esta palavra esta noite, ao seu ouvido, ao seu coração. Não olhe para a barreira, não olhe para a dificuldade, mas coloque o intuito, o desejo de ir até Jesus, de despertá-lo em seu favor, e o Senhor vai alcançar a sua vida e trazer resposta. Assim como este Neemias, que se levantou e foi, e realizou as obras, edificou as muralhas de Jerusalém, que colocou as portas em seu lugar, que reuniu todo o povo em seu favor, porque imagina, irmão, a situação aqui adversa, por muitos anos que estava naquela situação, e agora um homem vem dizendo que isso tem jeito, porque Neemias olhava para os entulhos, para o pó, que a Bíblia nos diz que os carregadores, os acarretadores de pó, que olhavam para o pó e dizendo, é muito pó, não tem mais solução. Oh, glória! Do pó da terra o Senhor levantou um homem. Não desista, porque ainda estamos vivos e temos voz para clamar a Deus. Temos sacrifício para oferecer ao nosso Deus. Buscar Ele com toda diligência, com toda a graça qual Ele mesmo nos concedeu, renunciando a nós mesmos para sentirmos de Deus esta graça e nos envolver sobre a nossa vida. No nome de Jesus, toma posse desta palavra, renove as suas forças, porque a mão do Senhor está. Quando lemos 2 Crônicas, capítulo de número 14, aliás, versículo 14, capítulo de número 7, vemos diante as redes sociais aí que estamos usando também, este versículo está sendo mencionado nestes dias de forma grandiosa. Mas olha só, e se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Irmãos, dentro da história de Neemias, dentro da história dos discípulos, dentro da história desta mulher que sofria com fluxo de sangue, dentro da situação em que estamos vivendo nestes dias, vamos buscar a Deus, porque é nele que está a resposta. Venhamos confessar, nos humilhar, buscar de todo o coração, porque o Senhor vai ouvir do céu. E se o Senhor ouve, porque os seus ouvidos não estão agravados, a sua mão não está encolhida, antes os ouvidos estão abertos e atentos, a mão estendida para ouvir o clamor do povo. Então eu trago esta palavra em nome de Jesus, que você analise a sua vida, que busque dentro da palavra, esteja sendo fortalecido esta noite por esta palavra, porque ela é viva e eficaz. Glória seja dada ao nome do Senhor. Livro de Lamentações, capítulo 3, versículo 22, vai dizer que, aleluia, a causa de não sermos consumidos são as misericórdias do Senhor. Glória seja dada ao nome do Senhor. Então, irmãos, se ainda aqui estamos, é porque a misericórdia do Senhor nos alcançou. É porque a misericórdia do Senhor está sobre as nossas vidas. Lamentações, capítulo de número 3, versículo 22. As misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Olha o que Jeremias traz para nós, mesmo em meio às suas lamentações. As misericórdias do Senhor não têm fim, são novas a cada manhã. É por isso que ainda não somos consumidos, porque a misericórdia do Senhor está te alcançando.
quer lhe tirar desta situação, fazer você entender que você precisa dele. É nele que está a nossa segurança. Então declarei-lhe que as mãos do Senhor está, e segundo a palavra, eu quero liberar esta palavra sobre a tua vida. Que a mão do Senhor esteja sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre os seus projetos, sobre os seus negócios. Que esta situação, ainda que parece ser de calamidade, de pandemia, seja o que estejam lançando, busquemos a Deus de todo o nosso coração. Desperte o Senhor a seu favor. Jesus está no barco, e quando Jesus está no barco, ainda que esteja dormindo, ainda que o Senhor não durma, como disse ontem, não há esquadrinhação para o seu poder. O Senhor não dorme, não tosqueneja. Mas quando quero aqui dizer dormindo, eu quero transfigurar esta palavra e trazer para você: desperte a atenção de Deus em seu favor. Só depende de você clamar, buscar a Deus de todo o coração, corpo, alma e espírito. Se humilhar, orar, confessar, deixar o mal para trás. O Senhor, ao virar dos céus, sarará nossa terra, trará sobre nós a sua misericórdia que não tem fim. Deixa esta palavra para a meditação da sua vida, do seu coração, que sejam alcançados pela misericórdia de Deus, pela graça do Senhor. A Ele honra, glória e louvor. E se buscamos Ele de coração, o Senhor é aquele que nos responde. Glória seja dada ao nome do Senhor. Irmãos, assim eu deixo esta palavra em nome de Jesus. Que o Senhor te alcance, te abençoe, te fortaleça, te encha de esperança. Em nome de Cristo Jesus, o que vive e reina para todo sempre. Amém. Vou orar com você, uma rápida oração. Abençoar a sua vida, o seu lar, a sua família. Pai, em nome de Jesus, quero eu orar agora, Senhor. Humildemente diante da tua presença, com temor e tremor. Mas que onde esta palavra chegar, que esta voz humildemente ecoar, Senhor, aos ouvidos dos teus filhos, sejam eles alcançados pela sua misericórdia. Sejam eles fortalecidos pelo poder da sua presença e da sua palavra. Se alguém com desesperança, seja ele cheio de esperança agora. Se alguém, meu Deus e meu Pai, que está olhando e vivendo o pânico, que o Senhor retire, Senhor, trazendo sobre ele ou ela um refrigério neste momento. É segundo sim a sua palavra, Pai. Quero liberar, ó Deus Pai, em nome de Jesus. Que o nome do Senhor seja glorificado, sim, sobre esta vida, sobre a família, sobre o lar. Que estejamos atentos, reconhecendo, Senhor, que precisamos de Ti, porque sem Ti nada podemos fazer. Então oro, ó meu Deus e Pai, abençoando a vida dos Teus filhos, em nome de Cristo Jesus, o que vive e reina para todo sempre. Amém e amém. Receba. Que a paz de Cristo Jesus esteja sobre a sua vida, o seu lar, a sua família, em nome de Jesus. Graça e paz. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce comunhão e consolação do Espírito Santo esteja com todos e todos dizemos amém. Que Deus te abençoe grandemente.